Muito bom dia para vocês, alunos do segundo ano. Como vocês estão nesta manhã de terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020? Chegamos no último mês do ano. Para você que acordou cedo, já tomou banho, tomou café e já está aí na sala, pronto para assistir mais uma aula comigo. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e hoje nós vamos iniciar nossas aulas com língua portuguesa. Qual o conteúdo de hoje? Leitura e compreensão de gráfico informativo. Isso mesmo, nós vamos ler e interpretar gráficos informativos, que é um gênero textual muito interessante. E a nossa habilidade de hoje é ler e compreender com autonomia gráfico informativo. Então, com isso, a gente vai poder analisar minuciosamente os gráficos, combinado? Tanto na primeira aula como na segunda aula também. Então, vamos iniciar nossa aula destacando o que é gráfico informativo. Gráficos informativos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. Vocês se passaram o mês de outubro, novembro, constantemente vendo gráficos de pesquisas eleitorais. Então, ali são gráficos informativos que trazem dados quantitativos, valores numéricos. E também tem os dados qualitativos, que mostram qualidades, informações mais detalhadas por escrito. E através de imagem, que são os infográficos. O que vocês acham de iniciarmos a nossa leitura de leite? Ela fala sobre um animalzinho muito querido por vocês. Então, vocês sabem que animal é esse? O que eu posso dizer? É um animal doméstico, vive dentro de sua casa. Pensa aí, que animalzinho é esse? Já pensaram? Então vamos ver se vocês acertaram qual é. E olha aí o título do texto: Cães e alergias. 6 sinais de alergia canina. Então, o nosso texto de leitura de leite de hoje fala sobre os cães, que é um animal de estimação. Assim como nós, nossos fofuchos também sofrem de alergias. As causas das alergias são diversas, mas nem sempre conseguimos reconhecer os sintomas. Pólen, mofo, poeira, fumaça de cigarro e alguns tipos de alimentos podem desencadear reações alérgicas em nossos cãezinhos. Não podemos esquecer as pulguinhas, que também provocam alergias, o que as tornam uma grande vilã. Para vocês terem uma ideia, uma única mordida de uma pulga pode fazer com que os nossos pets fiquem até 3 semanas coçando. Chato, né? Notou que o seu cachorrinho está com algo diferente? Acha que é alergia? Corre ao veterinário. Com a orientação correta desse profissional, a causa da alergia será descoberta e tratada, colocando fim no sofrimento do seu animalzinho. Hoje existem testes que facilitam a descoberta das alergias, auxiliando na eficácia do tratamento. Meus queridos e minhas queridas do segundo ano, nós terminamos de fazer a leitura de leite sobre um texto que fala sobre cães e alergias. 6 sinais de alergia, 6 sinais das causas das alergias nos seus
cãezinhos, nos seus pets. E vocês perceberam que as alergias podem vir dos mais variados tipos. Pode vir do pólen, das flores, da fumaça de cigarro, das pulgas, dos carrapatos. Então, pode vir de vários lugares. Pode vir do mofo que tem dentro de uma casa que é mal limpa, por exemplo, de um sofá que não foi higienizado da forma correta, da caminha do cachorro também que não é limpa de forma adequada. Também, muitas vezes, ele sente alergia através do shampoo que ele utiliza, do sabonete que é utilizado na hora do banho. Então, as alergias podem vir dos mais variados tipos. O que você deve ter cuidado é em identificar o que está causando a alergia e buscar resolver. Quem poderá lhe ajudar nessa hora? Não é o Chapolin Colorado, é o veterinário, tá certo? Então, procure esse profissional que ele vai orientar você da melhor forma possível para cuidar do seu pet. Então, sigam as dicas, combinado? Agora, iremos explorar a leitura de um gráfico informativo que fala sobre os cães. Então, vejam aqui. Atim! Cães e alergias. Reconheça as alergias do seu cãozinho. Vocês perceberam que no gráfico, aí a primeira parte do gráfico, tem um cãozinho espirrando e logo em seguida tem o título do gráfico, Cães e Alergias, que vem em grande destaque porque as letras são diferenciadas, um tamanho maior e também com as cores. E embaixo tem Reconheça as alergias do seu cãozinho. A segunda parte do gráfico, 6 sinais de alergia canina. Vamos identificar quais são elas. Coceiras e vermelhidão na pele, olhos lacrimejantes, espirros e tosses, lamber constantemente o corpo, especialmente as patas, orelhas e rosto, problemas digestivos tais como vômitos ou diarreia, e roncar muito. Então, vocês perceberam aí 6 sinais quando um cachorro está com alergia. Relembrando, quais são eles? Coceiras e vermelhidão na pele, olhos lacrimejantes, espirros e tosses, lamber constantemente o corpo, especialmente as patas, orelhas e rosto, problemas digestivos tais como vômitos ou diarreia. E o último, roncar muito. Nunca imaginei que um cachorro, quando estivesse roncando, estaria com algum tipo de alergia. Vocês imaginavam isso? Então vamos ver agora a terceira parte. As causas possíveis de alergia canina. Observem aí. É o pólen, que vem das flores. Ácaros e pelos, que vêm de tapetes, por exemplo, e também de animais. Shampoo, alimentos, pulgas, mofo, que vem de tapetes, por exemplo, e fumaça de cigarro. Então, esses aí são as causas possíveis da alergia canina. Então, são 7 possíveis causas que você deve ficar atento. Vamos para a quarta parte. É o tratamento das alergias caninas. Então, como vocês vão tratar as alergias caninas? Vamos ver? A primeira possibilidade de você tratar é converse com o seu veterinário sobre os sintomas do seu pet. Percebeu que ele está com sintomas de alergia?
corre lá no veterinário, conversa com ele e diz o que está acontecendo, quais são os sintomas que ele tem. Segundo passo, use um produto para controlar e tratar pulgas e carrapatos indicado pelo veterinário. Então, você relatou o problema, disse, olha, seu veterinário, meu cachorro está com esses sintomas aqui. O que eu faço? Aí ele vai dizer, olha, você vai usar esse produto. Que produto é esse? Pode ser um remédio. Pode ser uma vacina. E aí você vai passar a utilizar no seu pet. Desse jeito, vai controlar as pulgas, os carrapatos. E já vai começar a acabar com a alergia. Depois, limpe a caminha do seu cãozinho semanalmente. Essa é uma das melhores dicas. Você não pode esquecer de limpar, deixar bem higienizada a cama do seu cachorro. Ora, você arruma a sua cama. Seus pais arrumam a cama deles. A família arruma toda a casa, deixa limpa. A cama do cãozinho também tem que ficar limpa. Ele precisa estar num ambiente limpo e higienizado. E como fazer o último tratamento das alergias caninas? Testar. Se nenhuma das alternativas anteriores ajudarem, considere fazer um teste de alergia em seu cãozinho. Por quê? Porque você já foi até o veterinário, relatou o problema, disse quais são os sintomas, ele indicou o tratamento, você está fazendo o tratamento com o seu cãozinho. Você também passou a limpar a caminha do seu cão semanalmente, trocou o shampoo, está usando um shampoo antialérgico, e aí continua com a alergia. Então é hora de fazer o quê? Fazer o teste antialérgico. Por quê? Porque só através do teste é que você vai realmente agora identificar o motivo da causa da alergia. Tá certo? Então, agora, vamos para as nossas perguntas sobre o texto trabalhado. Que texto é o que a gente está trabalhando? O gênero textual é gráfico informativo, porque traz informações. Então, por qual motivo a expressão cães e alergias foi escrita com letras maiores? Ou seja, com letras em destaque. Vocês já observaram aqui no gráfico informativo que os nomes cães e alergias estão em maior evidência. Bem destacado, porque as letras estão maiores, escritas de uma forma diferente. Por quê? Por que ela é diferente do restante do texto? Vocês já pararam para pensar nisso? Em todo gráfico informativo que você olhar, sempre vai vir uma palavra ou uma frase em destaque na parte superior. Isso é o quê? É o título do gráfico informativo, ou seja, é o título do texto. Todo texto tem que ter um título, e o título sempre vem em maior evidência, em destaque. E fiquem atentos porque nos gráficos também tem esse destaque, tanto no título como às vezes nos subtítulos. Temos outra pergunta. O gráfico informativo ou infográfico que acabamos de ler, falava sobre qual animal? E aí, meus queridos e minhas queridas? Vocês lembram que animal era que estava sendo mencionado no texto? Se você não lembra, olha lá o título. Então, vamos ver aqui. O gráfico informativo falava sobre as pulgas, sobre os carrapatos, sobre os cães ou sobre os gatos.
Então, nós já falamos muito sobre esse texto. E um detalhe, a gente já falou que esse texto, ele é um texto gráfico informativo, também pode ser chamado de infográfico, porque traz informações. Mas também já mencionamos várias vezes o nome do animal que é citado no texto. Qual é o animal? O animal é cães. No título do texto já temos até a palavra cães. Cães e alergias. Reconhecendo as alergias do seu cãozinho. Então aí a gente já percebe de quem se fala o texto, dos cães. Temos outra pergunta ainda aqui. Qual o assunto principal do texto? Vocês já perceberam que o texto trouxe muitas informações sobre os cães, sobre as alergias. Então, você já deve estar construindo a ideia principal do texto. Depois que você estiver aí pensando sobre qual é o possível assunto do texto, porque você já deve até saber, eu vou ajudar vocês agora. Vou colocar as alternativas para clarear a sua resposta. Vamos lá. O assunto principal do texto é as coceiras dos cães. Vejam bem, o texto falava sempre sobre as coceiras dos cães? Ou somente sobre as coceiras dos cães? Teve um momento que falou, mas não foi o texto todo. O texto falou sobre as alergias dos cães. Vocês perceberam que o texto falava constantemente sobre as alergias. Terceira alternativa. O espirro dos cães. Durante todo o texto, vocês devem ter identificado que somente no início, que é aqui, ó, quando ele faz atim, lá nas possíveis, nos sintomas, fala que ele ronca. Mas durante o texto não falava somente sobre espirros, por exemplo. Então fiquem atentos. A última alternativa falava sobre o sono dos cães. O texto falava que ele roncava quando estava dormindo. Então, qual é a nossa alternativa correta? Já tem a resposta? Perfeito, então. Vamos ver se a resposta que você escolheu é a resposta correta. A resposta correta é as alergias dos cães. Então, logo no título do texto, você percebe que o título é cães e alergias. Então, o texto falava sobre as alergias dos cães. Logo depois vocês veem que fala sobre os 6 sinais de alergia canina. E aí falava quais eram os sinais. Depois o tratamento. Então o texto falava sobre alergias dos cães. Esse é o assunto principal do texto. Vamos lá, temos mais perguntas para vocês. Qual a finalidade desse texto? A finalidade é a intenção dele. Por que esse texto informativo foi construído? Dá explicações sobre um assunto. Ele trouxe explicações? Trouxe explicações sobre um assunto. Falava sobre as alergias. Ele divertiu o leitor? Quando diverte o leitor, é quando ele se torna engraçado. Quando você ri. Você ficou sorrindo durante o texto? Ensinar a banhar os cães. Esse texto disse, olha, para você banhar o cão, você tem que fazer assim, assim. Fez isso? Elogiar os cuidados aos cães. Elogiava como as pessoas cuidavam dos cães? Então, você já tem a resposta certa. Qual é a resposta certa? A finalidade desse texto, ou seja, a intenção desse texto, era
dar explicações sobre um assunto. O gráfico informativo apresentou quantos sinais de alergia canina? Vamos ver aqui, eu vou até mudar, vou passar para a segunda parte do gráfico, para que vocês possam ver aqui. Leiam o que está nessa segunda parte do gráfico. Aí você vai encontrar a resposta. Então, o gráfico informativo apresentou quantos sinais de alergia canina? Vamos lá? Quais são? 6 sinais de alergia canina. Então, foram 6 sinais. Temos outra pergunta, agora sobre a segunda parte do texto também. Quais desses 6 tipos de alergia canina você conhecia? Vocês lembram quais eram os tipos de alergia canina que tinham? Quais deles vocês conheciam? Eu não conhecia todos eles. Eu apresentei esse texto para um aluno e ele me disse quais eram as alergias que ele conhecia dos cães. Olhem aí quais que ele disse. Coceiras e vermelhidão na pele, esse eu também conhecia. Quando eu vejo um cão com coceira e vermelhidão na pele, eu já sei que ali ele está com alergia. E quando ele está com olhos lacrimejantes também. Com os olhos criando remela. Então, é sinal de alergia. E a outra foi problemas digestivos, tais como vômitos ou diarreia. Então, quando eu vejo isso, eu digo, esse cachorro aí está doente, ele está com alergia. E o meu aluno também observou isso. Então, esses 3 tipos são de um aluno que conhece. Por quê? Porque tem cachorros em casa. Olha agora aqui. Essa parte aqui é a terceira parte do gráfico informativo, que são as causas. As causas possíveis de alergia canina. A pergunta é, quais são as principais causas de alergia canina? Quais são as principais causas de alergia canina? Claro que existem várias causas, mas essas aqui são as principais, são as 7 principais. Vocês lembram quais são elas? Então vamos começar. Vamos começar por aqui. A flor causa, por exemplo, que tipo de alergia canina? Ela causa alergia através do pólen. Então, é uma das principais causas. É o pólen expelido das flores. A outra causa vem da sujeira que está nas casas e também das baratas, dos carrapatos, que é o ácaros e pelos. Então, esse aí é outra possível causa grande. É uma das causas principais. Nós temos aqui também esse material aqui, que é usado na hora do banho. Qual é o material usado na hora do banho? O shampoo é uma possível causa. Nós temos aqui também, quando você dá comida para o animal, muitas vezes ele tem reação alérgica. Então, alimentos. Alimentos é a 4ª possível causa, é uma das principais. Também as pulgas causam o quê? As pulgas ou carrapato, então, as pulgas é outra causa, por causa das suas mordidas. No tapete, no sofá, o que é que tem lá? Mofo. E a pessoa que é fumante também causa alergia aos animais, através da fumaça de cigarro. Então, essas são as principais causas de alergia canina. Ainda nessa terceira parte, de onde vem o pólen que causa alergia nos cães? De onde vem o pólen? Vocês lembram? Vamos observar aqui. O pólen vem das baratas. As baratas soltam pólen? Vem das flores? Dos tapetes? Ou dos alimentos? De onde vem a alergia do pólen? O pólen,
Ele é expelido das flores. Então, não se esqueçam disso. As abelhas, por exemplo. As abelhas vão lá, utilizam muito pólen. E aí, lá no pólen, elas tiram néctar para fazer o mel. Mas, nesse caso, o pólen, já para os cães, causa alergia. Temos outra pergunta. Conforme o gráfico informativo, quais insetos transmitem alergias aos cães? Quais são eles? Formigas e cupins. Vocês viram esses animais aí no texto? Não, né? Aranhas e moscas. Tinha no texto? Borboletas e abelhas. Pulgas e baratas. Olha, então, vocês perceberam aí no texto, através até das imagens, que quem pode causar ou transmitir alergias aos cães são as pulgas e baratas. Também os carrapatos, que também apareceram aqui. Mas esses outros não foram indicados. Nos gráficos informativos, qual a importância das imagens? Ó, vocês estão aqui observando as imagens. Por que que essas imagens são importantes? Gráfico informativo traz informação, então fiquem atentos aí. Ajudam na leitura, compreensão e interpretação das informações do texto. Vamos lá agora. De acordo com o gráfico informativo, o que fazer quando o pet está com sintomas de alergia? Vocês lembram que estava lá no final do texto? Então, se vocês lembram, vocês com certeza devem estar dizendo que ele deve conversar com o veterinário sobre os sintomas e usar um produto indicado por ele. Assim, você vai resolver o problema do seu pet. Temos outra pergunta. Durante o tratamento da alergia dos cães, o que deve ser feito com a caminha dele? Vocês lembram o que deve ser feito? Lembram. Deve ser limpa toda semana. Assim, vai acabar com o que tiver lá que causa a alergia dos cães. Enquanto o cãozinho estiver em tratamento, como devem ser os banhos? Vocês lembram aí como é? Os banhos devem ser semanais e com a utilização de shampoo antialérgico. Se nada disso resolver, você leva o seu cãozinho até o médico para fazer o exame, o teste de alergia. Combinado? Então, assim a gente encerra a nossa primeira aula. Fiquem aí, porque a gente já inicia a nossa segunda aula de hoje. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa nessa manhã de terça-feira. Sou o professor Ricardo Nascimento e dessa vez, qual vai ser o nosso conteúdo? Aumentativo e diminutivo de palavras. Isso mesmo. A gente vai trabalhar agora o grau do aumentativo e do diminutivo das palavras. Para isso, a gente vai contar com o apoio de um gênero textual específico, gráfico informativo, que foi trabalhado na aula anterior. Tá certo? Então, qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos ão, inho e zinho. Ou seja, sufixo é o final da palavra. Você vem aqui escrevendo uma palavra de um modo, e quando é para finalizar ela, você usa um sufixo. Por exemplo, cão, cãozinho, casa, casarão, casinha. Então, isso são aumentativos e diminutivos.
quando você usa o ão, o ínho ou o zinho, você está usando o aumentativo ou o diminutivo, que é o sufixo das palavras. É como elas terminam. Então, vamos lá. O gráfico informativo que analisamos na primeira aula tratava sobre a alergia dos cães. Vocês lembram disso? Lembram com certeza. Todos os cães estão sujeitos a passar por esta situação indelicada. Isso é verdade. Tanto os maiores como os menores estão sujeitos a passar por essa situação de alergia. Até mesmo nós pessoas. Os filhotes dos cães, quando nascem, também estão sujeitos a terem alergia. Mesmo sendo cãezinhos, podem sofrer com as alergiazinhas ou alergiazonas. Nesse caso aí, vocês perceberam 4 palavras destacadas. Cães, cãezinhos, alergiazinhas, alergiazonas. Neste caso, o que eu tenho a falar para vocês é que cães é o grau normal, sem nenhuma alteração. Mas quando você fala, por exemplo, cãezinhos, você está escrevendo no diminutivo para se referir que aquele animal é pequeno. Então, você fez o quê? Você acrescentou a palavra cães, você acrescentou zinhos. Isso é o sufixo, é o final da palavra. Fez com que ela ficasse no diminutivo. Vocês também viram durante o texto a palavra alergia. Alergias. E aqui foi acrescentado zinhas. Ficou o quê? Alergiazinhas. Porque é uma alergia pequena, menor do que a alergia. Ou então, vocês também podem ver alergiazonas. É algo maior. Nesse caso aí, na palavra alergia, foi acrescentado o sufixo zonas, para indicar que ela é bem maior do que o normal. Professor Ricardo, ainda estou com dúvida, ainda estou sem entender direito. Então vamos lá. Vamos continuar. Nós vamos fazer agora a leitura de um novo gráfico informativo para, em seguida, explorarmos o aumentativo e o diminutivo de algumas palavras. Tá certo? Então, se você estava em dúvida ou ainda não tinha entendido, agora é a hora de realmente entender, porque a gente vai aprofundar o assunto. Ok? Olha o gráfico que nós temos aqui. Esse gráfico informativo, ou infográfico, como eu já mencionei para vocês, porque traz informações, ele fala sobre a cadeia alimentar. E olha como é interessante essa cadeia alimentar. Nós temos aqui um vegetal, que é o produto. Por que esse vegetal? Por que ele é o produto? Porque ele não se alimenta de nada. Os outros é quem se alimenta dele. Então, o vegetal é o produto. Quem se alimenta desse produto? O grilo. O grilo é o consumidor primário, porque é o primeiro que vai lá se alimentar. O sapo. O sapo é o consumidor secundário, é o segundo nessa cadeia alimentar. Ou seja, o sapo se alimenta dos grilos. Ele come o grilo para sobreviver. Depois do sapo, nós vamos ter a cobra. A cobra é o consumidor terciário, ou seja, é o terceiro na cadeia alimentar. E a cobra se alimenta de sapos. Por fim, nós temos o consumidor quaternário, que é o gavião. O gavião é o quarto na cadeia alimentar. Por quê? Porque ele se alimenta das cobras. Então, vocês perceberam que aí um se alimenta do outro para sobreviver na cadeia alimentar. Mas nós não vamos falar de ciências.
Está relacionado? Está, porque todos os conteúdos estão relacionados com todas as disciplinas. Quando a gente fala em gráfico, a gente está falando muitas vezes de matemática. Falou de cadeia alimentar, estamos mencionando as ciências. Mas, nesse caso, a gente vai analisar informações. E aí a gente vem para o português. E o que nós vamos analisar agora nesses gráficos? O aumentativo e o diminutivo das palavras. Então, venham comigo, vamos lá. Trabalhando o aumentativo e o diminutivo. Quando a palavra é modificada para indicar tamanho grande, dizemos que está no aumentativo. Exemplos: casarão, caldeirão, camona. Então, com isso, você vai prestando atenção em como as palavras vão sendo mencionadas. Quando dá ideia de grandeza, elas estão no aumentativo. Vamos lá. Quando a palavra é modificada para indicar tamanho pequeno, dizemos que está no diminutivo. Ou seja, é quando você fala palavras se referindo a algo pequeno. Passarinho, lapizinho, cadeirinha, tartaruguinha, cadeirinha, mesinha. Então, quando você fala palavras no diminutivo, você se refere a algo que é pequeno, algo que está sendo menosprezado muitas vezes. Analisando agora o gráfico, como eu falei para vocês, porque nós iríamos nos apoiar nos gráficos para verificarmos o aumentativo e o diminutivo das palavras. Então, no gráfico, quem era o produto? O produto era o vegetal. Professor Ricardo, agora como é que a gente vai fazer? Vejam bem, como é que a gente vai fazer? Peguem agora o caderno de vocês. Vamos lá. Pegou o caderno? Pronto. Pega o lápis e a borracha também. Coloca aí com você. Vamos lá para a matéria de português. Coloca numa folha limpa. Aí, você vai escrever o nome vegetal. Não precisa colocar o nome produto. Escreva apenas o nome vegetal. Escreveu? Vocês são rápidos, vocês são flashes. Ou até mais rápidos que ele. Então, ele escreveu o nome vegetal. Pronto. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Olha. Pronto, vai colocar essa setazinha aí indicando para baixo. Nisso, o que você vai fazer agora? Palavra no aumentativo. Nós tínhamos o nome vegetal. É o grau normal. Mas quando eu coloco a palavra no aumentativo, eu coloco vegetalzão. Eu tenho aqui um vegetal, que é uma planta. Aí eu quero colocar o nome vegetal no aumentativo. Então, eu vou colocar vegetalzão. Escreva aí no seu caderno, do lado, ó, dessa forma. Vegetalzão. Pronto. Depois que você colocou o nome vegetalzão, vamos construir uma frase? Vamos lá então. Olhem aí. Aquele vegetalzão foi plantado por Maria. Então você pode, por exemplo, nesse momento, produzir uma frase com o nome vegetalzão. Escolha outra que seja diferente desta. Então, por exemplo, se eu tenho o nome vegetal, eu posso dizer que aquele vegetal foi plantado por Maria. Mas, quando eu quero colocar no aumentativo, que é um grau maior, quer dizer que ele é grande, aí eu digo, aquele vegetalzão foi plantado por Maria.
quando eu uso vegetalzão, eu estou indicando que ele é grande. Agora, do outro lado, a gente vai trabalhar com a palavra no diminutivo. E aí? Com base no que a gente já estudou. Quando eu estou no grau normal, eu falo o nome vegetal. Quando eu coloco no aumentativo, eu coloco vegetalzão. E quando a palavra está no diminutivo, tamanho pequeno, como é que vai ficar o nome vegetal? Grande é vegetalzão, normal é vegetal. E ele pequenino? Como que eu vou pronunciar? Vegetalzinho. Observem aí. Coloquem no seu caderno. Vegetalzinho. Agora pense numa frase que você possa utilizar o nome vegetalzinho. Pense aí. Quando ele está grande, num tamanho maior, eu usei aquele vegetalzão, foi plantado por Maria. Mas, se agora eu quero usar a palavra vegetalzinho, como é que vai ficar a frase? Pensa aí um pouquinho. Como que vocês me diriam para colocar essa frase? Olha, que eu estou ouvindo várias respostas. Então, por exemplo, aquele vegetalzinho foi plantado por Maria. Perfeito. No meu quintal tem um vegetalzinho. Também está ótimo. No almoço comi um vegetalzinho. Perfeito. Então vamos aqui construir uma frase. Meu vegetalzinho cresce a cada dia. Olha aí também. Meu vegetalzinho. Olha aí o nome vegetalzinho. Perfeito. Cresce a cada dia. Também, ó. Frase muito bem construída. Construir a sua frase? Ótimo. Vocês perceberam que o animal que se alimenta do produto, se alimenta do vegetal, é o consumidor primário, que é o primeiro, que é o grilo. Grilo. Agora escreva aí o nome dele. Grilo. Escreveu? Pronto. Depois que você escreveu o nome grilo, aí você vai colocar... Opa! Aqui. Grilo. Pronto. Aí você vai colocar essa seta. Isso. E agora, como é que você vai colocar o nome grilo no aumentativo, para dizer que ele é um grilo grande? Pensaram? Como que eu posso colocar o nome de um grilo indicando que ele é grande? Muito bem. O nome correto é grilão. Então, o grilo é o tamanho normal e quando eu falo que é um grilo grande, que está no aumentativo, eu falo grilão. Agora, escreva aí uma frase com o nome grilão, por favor. Vou dar umas sugestões. Enquanto vocês pensam também de vocês. Aquele grilão pula muito. Tem um grilão no meu quintal. Vi um grilão na palmeira. Olha, frases ótimas. Porque eu estou indicando que é um animal grande. Maior do que o normal. Olha aí a frase. Vi um grilão na palmeira do meu quintal. Essa frase aí mandaram para mim perfeita. Agora, do outro lado, nós vamos colocar o nome do grilo no diminutivo.
Como é que eu vou colocar o nome grilo no diminutivo para indicar que ele é um animal pequenino, menor do que o normal? Já pensaram? Quando eu coloquei no aumentativo, eu coloquei grilão. E agora no diminutivo? Como é que ele vai ficar? Isso mesmo. Olhem aí. Ele vai se chamar grilinho. Grilinho, que é um animal bem pequeno. Escreva aí o nome grilinho. Depois disso, quero que vocês façam o seguinte. Construa uma frase com o nome grilinho. Vamos lá? Como que pode ser o nome grilinho? Como que pode ser a frase? Encontrei um grilinho no chão. Vi um grilinho voando. Vi um grilinho comendo um vegetalzinho. Olha aí. Aí você usa tanto o nome grilinho como o nome vegetalzinho que a gente usou no slide passado. Vamos lá? Já construiu a sua frase? Faça a leitura dela para ver se não esqueceu de nada. E olha a frase que mandaram aqui para mim. Coitado do grilinho, ele não consegue voar. Significa que ele é muito novo, muito pequeno. Ou será que a pessoa estava com pena dele? Coitado do grilinho, ele não consegue voar. Pode ser indicando que a pessoa esteja com pena dele. O consumidor secundário é o sapo. O nome sapo está no grau normal. Agora você vai colocar uma seta. Você já escreveu o nome sapo, com certeza. Agora coloca a seta. E agora vamos colocar o nome sapo no aumentativo. Pensa aí num sapo grande. Bem grande. Um pouco maior. Como é que você vai dizer? Como é? E aí? Sapo é o grau normal. E um sapo no aumentativo? É um sapão. Olha aí. O sapão é a palavra no aumentativo. Agora está muito fácil para vocês. Já escreveu o nome sapo? Já escreveu o nome sapão? Agora construa uma frase com o nome sapão. Por exemplo, meu pai tem medo de sapão. Tem um sapão cantando na lagoa. Pensou na frase? Pensou, com certeza já construiu a sua frase. Então, vamos ver aqui uma frase. Na porta de minha casa tem um sapão. Olha aí, é uma boa ideia de frase. Sem esquecer de usar a palavra no grau aumentativo. Sapo é no grau normal. Sapão é no grau aumentativo. E no diminutivo, como que é? Como é que eu coloco o nome sapo no diminutivo? Um sapo pequeno. O sapo pequeno eu vou chamar de sapinho. E que frase eu poderia colocar com o nome sapinho? Pensaram? Eu crio um sapinho. Olha aí. Tem gente que cria sapinhos. Sapinhos pequenos. Então vamos lá. Qual o nome sapinho? Meu pai correu com medo de um sapinho. Bem legal a frase. E agora com o nome cobra. Cobra é o consumidor terciário. A cobra, como é que vai ficar o nome cobra no aumentativo? Uma cobra grande, uma anaconda. Cobra no aumentativo, nós vamos chamar de cobrão. Cobrão é a palavra. Então, por exemplo, se eu vou construir uma frase com o nome cobrão, eu posso muito bem escrever: tinha um cobrão entrando na mata. Bem legal a frase, bem original.
E quando eu coloco o nome cobra no diminutivo, como é que vai ficar? Que é o tamanho menor, uma cobra pequena. Eu quase dei a resposta para vocês. Cobrão, cobra, e ela pequena, ela vai se chamar cobrinha. Cobrinha é a palavra no diminutivo. E olhem a frase que a gente pode estar colocando usando essa palavra. Aquela cobrinha é venenosa. Realmente, tem cobras pequenas que são bem venenosas. E o último dessa cadeia alimentar é o gavião. O gavião é o consumidor quaternário. É o último dessa cadeia. Gavião no aumentativo, eu vou chamar gaviãozão. Estou indicando que ele é bem grande. Encontrei um gavião. Não, eu encontrei um gaviãozão. E olhem a frase que a gente pode colocar. Um gaviãozão me atacou. E quando eu coloco no diminutivo, o que era gaviãozão passou a ser um gaviãozinho, pequeno. E aí a frase, o gaviãozinho caiu do ninho. Agora é hora de vocês observarem esse segundo gráfico, que tem 5 animais. O nome do gráfico é Animal Preferido da Turma W. Cachorro, gato, coelho, tartaruga e pássaro. Quem foi o animal preferido pela turma? Foi o coelho. Em seguida, o cachorro. Depois, o gato. Em seguida, o passarinho. E o último, a tartaruga. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o coelho. O coelho é o animal preferido da turma. Quando eu coloco, ou quando eu quero colocar coelho grande, como é que eu vou escrever? O animal preferido da turma é um coelhão. Coelhão é um coelho grande. Agora eu vou colocar uma frase para vocês completarem. E agora a gente vai completar com 2 palavras no aumentativo. Aquele coelho no aumentativo vai ficar como? Coelhão. Aquele coelhão entrou em um buraco. E um buraco no aumentativo fica como? Isso mesmo, buracão. Aquele coelhão entrou em um buracão. Agora vamos trabalhar o diminutivo, que é um coelho pequeno. Um coelho pequeno, você vai chamar como? Você vai chamar de coelhinho. Coelhinho é um coelho pequeno. E olha a frase que vocês têm para completar. Peguei um coelhinho em um... O que era buracão, agora vai ficar o quê? Buraquinho. Peguei um coelhinho em um buraquinho. O segundo animal preferido pela turma W é o cachorro. O cachorro, vamos colocar agora um cachorro grande. Como é que a gente vai chamar um cachorro grande? Já pensaram? Como é que a gente chama um cachorro grande? A gente chama um cachorro grande de cachorrão. Depois que a gente chama um cachorro grande de cachorrão, e a gente vai construir uma frase, por exemplo. Tenho um cachorrão que é... Vamos usar uma palavra no aumentativo. Bonitão, que é aumentativo de bonito. E um cachorro no tamanho pequeno. Como que a gente chama? O cachorrão é no aumentativo. E no diminutivo? É um cachorrinho. Cachorrinho. E aqui nós temos a frase.
encontrei um cachorrinho que é o quê? Bonitinho. É o diminutivo da palavra bonito. O terceiro animal escolhido pela turma W foi o gato. Gato, no grau aumentativo, grande. Como é que esse gato vai ser chamado? Esse gato, com certeza, vai ser chamado de gatão. Ah, um gatão. E vamos construir aqui uma frase para esse gatão. O gatão que está na rua é... Me dê um aumentativo para valente. Como que vocês acham que esse gato é? Com certeza ele é valentão. O gato que está na rua é valentão. Agora, vamos trabalhar com o grau no diminutivo, para indicar que o gato é pequeno. Pense aí. Quando eu falo no diminutivo que o gato é pequeno, eu vou pronunciar de que forma? No aumentativo eu falei que ele é um gatão. No grau normal ele é um gato. E no diminutivo, no tamanho pequeno, ele é como? Muito bem, ele é um gatinho. É um gatinho pequeno. Agora, na frase que nós temos aqui, nós temos o gatão que está na rua é valentão. O gatão que está na rua é valentão. Como é que eu colocaria essa frase no diminutivo para indicar que o gato é pequeno, que a valentia dele também é pequena? E aí? Vou colocar aqui a frase para vocês completarem. Completar usando o gatão e o valentão, no diminutivo agora. O seu gatinho é muito valentinho. Então, assim, com certeza vocês aprenderam a colocar as palavras no aumentativo e no diminutivo, usando ão, inho e zinho. Vocês gostaram da aula de hoje? Tenho certeza que sim, porque vocês aprenderam muito, assim como eu. Então, assim a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, assim como eu. E agora, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau! Estamos de volta para mais uma aula nessa manhã de terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Agora, a gente vai iniciar a nossa aula de Geografia. E o que é que nós vamos estudar na nossa matéria de Geografia? Os meios de comunicação e seus recursos. E os seus riscos, quer dizer. Então, os meios de comunicação e seus riscos. Para você que chegou agora, eu sou o professor Ricardo Nascimento e venham comigo para mais uma aula nessa manhã de terça-feira. Qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Reconhecer os riscos que envolvem os usos das novas tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, na aula passada, nós falamos sobre os meios de comunicação. Apresentamos alguns riscos, só que dessa vez nós vamos aprofundar ainda mais, destacando quais são os principais riscos que nós temos ao usar a internet principalmente. Então, os meios de comunicação. Os meios de comunicação
são indispensáveis na vida das pessoas, pois permitem a conversação, o diálogo e a aproximação entre pessoas que estão perto e ou distantes. Com isso, vocês que estão aí em casa sabem muito bem que através dos meios de comunicação a gente consegue interagir com várias pessoas, tanto que moram próximos da gente, como também os que moram distantes. Por quê? Porque eles facilitam o diálogo, facilitam a nossa interação. Nesse momento, por exemplo, eu estou me comunicando com vocês e nós estamos distantes, cada um em sua casa. Mas você pode também, por exemplo, pegar o celular e ficar dentro do seu quarto, conversando com a sua mãe, que está na cozinha. Estão perto, mas estão usando os recursos tecnológicos para fazer a interação e o diálogo. Os meios de comunicação possibilitam que uma pessoa transmita informações para lugares distantes ou receba informações desses lugares sem precisar se deslocar até eles. Como eu falei para vocês, você pode, nesse momento, enviar mensagens para qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem precisar estar dando nenhum passo. Com isso, o que a gente pode é ter a certeza que os meios de comunicação vieram para facilitar a nossa vida e melhorar a interação entre as pessoas. Com isso, você vai poder conhecer mais pessoas e de lugares ainda mais distantes, descobrir novas afinidades, descobrir novos amigos através dos recursos tecnológicos. São exemplos de meios de comunicação as cartas, os jornais e as revistas, o telefone, o rádio, a televisão e a internet. Olhem, nós já trabalhamos em língua portuguesa o gênero textual carta. As cartas eram um meio de comunicação dos mais utilizados até alguns anos atrás. Através delas, as pessoas se comunicavam, enviando as correspondências, só que demoravam dias, semanas, outras demoravam até meses para chegar. Mas as pessoas adoravam escrever cartas umas para as outras. Escreviam e recebiam também. Elas, como eu falei para vocês, durante bom tempo foi um dos principais meios de comunicação. Depois vieram outros meios de comunicação, como por exemplo o jornal e a revista, que traz informação, traz notícias para vocês de uma forma formal, ou seja, com textos escritos informando o que está acontecendo em todo o mundo e ao seu redor. O telefone revolucionou o mundo na época da sua invenção. Por quê? Porque permitiu que pessoas em casas diferentes, em lugares diferentes, pudessem conversar um ouvindo a voz do outro. O rádio foi outro recurso também revolucionário. Por quê? Porque além de trazer a informação através da voz, também trouxe o entretenimento com músicas, as radionovelas. Então, isso facilitou bastante a comunicação e a relação entre as pessoas. Depois é que veio a televisão e a internet. Com a televisão, as pessoas passaram a se comunicar também através de jornais, de programas de entretenimento e também de vários outros tipos. E por fim, veio a grande revolução, a internet, que hoje você consegue acessar a internet utilizando o seu celular, o seu tablet, o computador, o notebook, a televisão. Então, a internet veio para revolucionar tudo isso
e melhorar cada vez mais as relações interpessoais e fazer as pessoas conversarem também ainda mais. Então nós temos aqui para vocês observarem quais são os nossos principais recursos tecnológicos dos meios de comunicação. Desses aqui, quais são os que você costuma utilizar? Você já parou para pensar? Quais deles tem na sua casa? Pensa aí. Atualmente, por meio da televisão, do telefone e da internet, podemos, por exemplo, receber notícias sobre um fato logo após ele ocorrer. Com isso, observem. Tem um atentado lá em São Paulo. No mesmo instante, você que está aí na sua casa fica sabendo. Por quê? Porque através da internet, através da televisão e do telefone, você fica sabendo, porque quem está lá em São Paulo vai lhe informar o que está acontecendo lá. Então, com isso, o que acontece? Os meios de comunicação facilitaram as relações para que você possa receber informações em tempo real com mais facilidade. Podemos receber pela televisão notícias de qualquer lugar do mundo no mesmo instante em que os fatos ocorrem. Como? Quando você liga a sua televisão, muitas vezes está passando um programa de entretenimento, um jornal. E aí, se você para assistir, você vai receber todas as notícias que acontecem na sua cidade, no seu estado, no seu país e também em todo o mundo. Podemos trocar mensagens e acessar uma grande quantidade de informações pela internet. Encontramos informações em formas de textos, fotografias, mapas e vídeos. Você sabe disso. Você, esse ano, passou a utilizar cada vez mais a internet. Para quê? Para se comunicar com os seus professores, para interagir comigo através da TV. E aí o que acontece? À medida que você passa a utilizar cada vez mais a internet, você também passa a ter mais informação de todo o mundo, de todo o contexto que está ao seu redor. Através dela, a gente consegue ter acessos a textos, por exemplo, a fotografias, mapas e vídeos. Vejam bem, se nesse momento eu peço para vocês fazerem uma pesquisa sobre os principais meios de comunicação, você pega o seu celular, você vai para o notebook e digita principais meios de comunicação. Logo vai aparecer vários textos e aí você vai escolher qual deles você vai fazer a leitura. Se eu peço para você pesquisar quais são os meios de comunicação e eu peço para você procurar nas imagens, você logo vai ter as fotografias, os desenhos dos principais meios de comunicação, como vocês viram no slide anterior. Também, quando a gente fala, por exemplo, sobre mapas, como a gente teve uma aula falando sobre os mapas de Teresina. Quando você pesquisa, logo você vai identificar várias imagens com os mapas do local que você está pesquisando. E isso facilita, porque antes você só poderia pesquisar isso onde? Em livros, revistas, jornais. E hoje, com a internet, você consegue ter um resultado em tempo mais hábil. E também vídeos. Eu não quero pesquisar o texto, eu quero assistir um vídeo que fala sobre esse assunto. Então você pesquisa, coloca a frase
e logo você vai encontrar vários vídeos que falam sobre aquele assunto, facilitando assim toda a sua vida. Outro exemplo, se você não assistiu as 2 aulas passadas de português e você quer assistir, você não vai ter na televisão, mas aí você pega o link da aula, clica e vai assistir. Ou seja, você vai pegar o vídeo da aula anterior. Olha a facilidade que veio através dos meios de comunicação. Há pessoas que preferem conversar com amigos e familiares por telefone ou pela internet a encontrá-los pessoalmente. Vocês sabem muito bem disso, que muitas pessoas preferem conversar tanto com os familiares como com os amigos através das redes sociais do que conversar pessoalmente. Tem pessoas até que conversam muito mais através das redes sociais do que verbalmente quando encontra alguém. Em sua opinião, a comunicação à distância pode deixar a amizade entre as pessoas mais frágil? Pensem aí. Você tem um grupo de amigos. Você tem os seus familiares. Você costuma conversar com eles pessoalmente. Ok. Mas aí veio a pandemia. A pandemia fez com que cada um ficasse em sua casa. Isso distanciou você e seus amigos? Dificultou a comunicação entre vocês? Ou vocês continuam conversando através das redes sociais? Isso é uma questão muito pessoal. Por isso que eu nem coloquei a resposta aqui. Por quê? Vejam só. A amizade se torna mais frágil quando você não busca interagir com a pessoa. Um exemplo. Meu grupo de amigos, eu continuo mantendo firme e forte, sem problema algum com essa pandemia. Por quê? Porque a gente conversa através das redes sociais. Nesse caso, em tempos de pandemia, esse novo normal, a comunicação à distância nos aproximou ainda mais. Por quê? Porque nós não poderíamos estar um na casa do outro. Então, através dos meios de comunicação, através dos aplicativos, a gente consegue conversar, se ver com mais facilidade. Então, vai depender das suas ações e das ações dos seus amigos para que a amizade se torne mais frágil ou mais fortalecida através dos meios de comunicação. Os cuidados ao utilizar a internet. A internet facilita a vida das pessoas de várias maneiras. Então, nós temos várias formas em que a internet facilita a nossa vida. Muitas atividades podem ser realizadas sem sair de casa, como realizar pesquisas escolares e compartilhar fotos. Mas, ao utilizar a internet, alguns cuidados são necessários para evitar problemas. Como eu disse para vocês, a internet veio para facilitar muito a nossa vida. Nós conseguimos ter resultados com mais precisão, com mais rapidez. Mas nem tudo é benéfico na internet. Nós temos que ter alguns cuidados. Por quê? Assim como ela traz informações verdadeiras, nos traz benefícios, também a internet nos traz malefícios. Nós temos que ter cuidado com ela. Porque senão a gente pode acabar se expondo demais, se prejudicando demais e sendo afetado. Por isso, é sempre bom dosar o uso da internet. Como, por exemplo, você vai realizar uma pesquisa, você quer compartilhar fotos com pessoas que você tem um vínculo de amizade. A internet facilita. Mas temos consequências.
Vamos ver quais são os cuidados que a gente deve ter com a internet, com os meios de comunicação. Olhem aí. Crianças devem utilizar a internet acompanhadas pelos pais ou adultos responsáveis. Veja algumas dicas para você navegar com segurança pela internet. Vocês que estão numa idade ainda considerável de responsabilidade dos pais, vocês não devem utilizar a internet todo o tempo sozinhos. Os pais devem estar ali sempre auxiliando, verificando como vocês estão utilizando a internet. E vocês não devem se chatear por causa disso. A cada vez que seus pais procuram saber o que você está acessando na internet, porque eles estão preocupados com a sua segurança. Então vamos ver algumas dicas. Tomar cuidado ao divulgar fotos. Tome cuidado com a exposição de fotos. É importante restringir suas redes sociais para que somente amigos possam ver suas publicações. Isso é uma forma de se proteger. Além disso, não use a webcam e não troque fotos ou informações sobre a família com quem você não conhece. Primeira dica. Você usa aplicativos de redes sociais. Então, restrinja a comunicação somente com o seu grupo familiar e com os seus amigos mais próximos. Não permita que pessoas estranhas que você não conhece vejam suas fotos, seus vídeos. Não vejam nada que você poste. Isso é uma forma de você se proteger e proteger a sua família. Então, não converse com estranhos. Tenho certeza que seus pais sempre dizem isso para você. Tanto na rua como nas redes sociais, isso é muito importante. Essa é a primeira dica. Evitar a divulgação de informações pessoais. Como que a gente evita e que informações pessoais são essas? Observem. É preciso ter cuidado com as informações pessoais. Esse conselho serve tanto para os adultos quanto para as crianças, já que os golpistas podem se aproveitar dos dados, independentemente da fonte. Estão vendo aí? Tanto crianças como adultos devem ter cuidados na hora de divulgar informações pessoais. Se você não conhece a pessoa, você não deve estar dizendo onde você mora, com quem você mora, onde seus pais trabalham, por exemplo, onde você estuda. Isso são informações que só seu grupo familiar e seu grupo de amigos devem saber. Tome cuidado ao expor o endereço, o nome da escola, os locais que a família costuma frequentar, entre outras informações. Vocês sabem que quando você tira uma foto com a sua família, e aí você vai lá nas redes sociais, e aí você posta, por exemplo, saiu para comer uma pizza, aí você posta lá onde você está. Isso não é muito interessante. Por quê? Porque os golpistas podem ir até lá e fazer algo contra você, contra a sua família. Muitos atualmente fazem o quê? Clonam o número do celular e ficam pedindo informações, pedindo dinheiro aos seus amigos que têm salvo na sua lista telefônica. Então, esses são os cuidados que a gente deve evitar. Monitorar o acesso dos filhos à internet. Os filhos não podem escolher sozinhos o que pode ser visto na internet e, por isso, é importante monitorar o acesso. A família pode acompanhar essa interação para garantir que a criança entre em contato apenas com o que é saudável, sem encontrar conteúdos ofensivos, inadequados e que não gerem conhecimento. Então, essa dica aí é para os pais. Os pais
devem estar sempre monitorando os filhos. E você que está me assistindo, você que é criança, nunca deve se chatear com seus pais quando eles forem lá próximo de você para ver o que você está assistindo, pesquisando e vendo na internet. Os pais, se estão monitorando, é porque estão preocupados com a sua segurança. O que vocês devem acessar na internet? Conteúdos interessantes, que tragam conhecimento e entretenimento para você. Ou você utiliza a internet para se divertir, assistindo desenhos, ouvindo músicas que sejam adequadas para a sua idade, ou fazendo pesquisas para você aprimorar e enriquecer mais o seu conhecimento. Se não for para isso, não utilize. Combinado? Verificar com quais pessoas as crianças têm contato online. Isso também é outra dica para os pais e que os alunos, vocês crianças, devem entender quando os pais estiverem lá questionando. A família precisa ficar atenta e verificar com quem os filhos estão tendo contato online. É importante orientar as crianças a conversarem apenas com familiares e amigos conhecidos. É fundamental que elas não troquem mensagens com estranhos, pois isso diminui o risco que algo indesejado aconteça. Então, quando você está conversando com alguém através das redes sociais, você deve dizer para seus pais ou para a pessoa que está cuidando de você com quem você está conversando. Para quê? Para que eles fiquem sempre atentos. E se for necessário, também permita que os pais vejam qual é a conversa que vocês estão tendo. Para quê? Para evitar problemas. Se alguém desconhecido, não converse. Alguém desconhecido mandou mensagem para você, você diga, pai, mãe, olha essa pessoa aqui que eu não conheço, está mandando mensagem. E aí você mostra o que a pessoa está falando, para que seus pais possam ver se eles conhecem. Se não conhecem, bloquear. Por quê? Para evitar ações indesejadas, nem frustrações e nenhum constrangimento. Outra dica. Estabelecer um limite de uso. Todos nós devemos ter o momento certo de utilizar e de parar de usar determinado conteúdo, determinado material. As crianças gostam, têm facilidade e intimidade com a cultura digital, seja para acessar a internet, seja para outras funcionalidades. Vocês sabem disso, que vocês adoram navegar na internet. E a cultura digital é até mais fácil e mais prática com as crianças do que com muitos adultos. Mas isso tem tempo limite, tem hora certa para utilizar. As crianças não devem passar o dia todo na internet. As crianças devem ter momentos certos para utilizar a internet e também utilizar tudo que está ali à sua volta sem precisar estar online. O desafio é saber equilibrar o tempo de exposição a esses conteúdos, de maneira que não prejudique o desenvolvimento e as demais atividades que precisam ser feitas durante o dia. Por exemplo, você usou o celular ou o computador para assistir, pegar o material que você tem que responder às atividades durante o dia. Você utilizou a TV para assistir às aulas que passam na TV. Assistiu às aulas da TV, assistiu o vídeo, as orientações do seu professor lá na plataforma, respondeu suas atividades, pronto. Esquece o celular, esquece o computador, esquece a TV por algum tempo e vai fazer algo que não precisa utilizar as redes sociais. Você precisa se divertir e interagir com outras pessoas também fisicamente, até mesmo dentro da sua casa. Outras dicas importantes. Quais são as dicas
importantes que nós temos. Não salvar suas senhas. Você abriu o e-mail. Você abriu o Facebook. Não deixe salvo suas senhas, porque outra pessoa que vai vir depois utilizar aquele computador ou o celular pode ir lá e entrar na sua página, ver o que você postou, pode hackear o que você pode hackear os seus dados. Altere suas senhas periodicamente. Então, busque sempre mudar suas senhas. Para quê? Para que fique mais difícil de hackers descobrir quais são e utilizar os seus dados pessoais. Não instale softwares suspeitos. Não baixe nada no seu computador, no seu celular, que você não conhece. Se você não conhece, não tem por que baixar. Peça a orientação de um adulto. Atenção aos downloads. Constantemente chega informação, baixe download e tal. Não baixe. Por quê? Porque ele pode vir carregado com algum tipo de vírus. E aí vai danificar o seu celular, o seu computador, o seu tablet. Cuidados com os links que você clica. Você está aqui navegando na internet, entrou em um site, de repente apareceu um link para você clicar. Não clique. Por quê? Porque pode vir com conteúdos indesejáveis, inadequados para a sua idade e também cheio de vírus, danificando o seu recurso tecnológico. Atualize seu antivírus. Todo computador tem um antivírus. Busque sempre deixar atualizado. Para quê? Para que você tenha sempre seus arquivos em perfeito estado e não perca nenhum. Não acredite em super promoções da internet. Você está aqui fazendo suas navegações, fazendo suas pesquisas, apareceu o link de determinada promoção e você gostou. Você não pode estar fazendo nem compras. Apresente para os seus pais, para que eles possam verificar. Tá certo? Então, meus queridos e minhas queridas, estamos encerrando a nossa aula de Geografia de hoje, que falava sobre os meios de comunicação e os seus riscos. Espero que vocês tenham aprendido bastante e, assim, levar mais conhecimentos para a sua vida. Então, agora, eu me despeço de vocês. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.